mostra como alguém que vai negar a palavra de Deus, quando ele diz: olha, é certo que vocês não vão morrer. A Bíblia diz que é isso, é isso, é isso, é isso, mas é certo que vocês não vão morrer. Porque no final, depois de tudo, ele tenta quebrar ela. E aí a gente chega nesse ponto aqui. Porque depois de ter arrancado as defesas espirituais de Eva, o trabalho de Satanás está concluído. Depois dele falando sobre Deus, construindo quem Deus é para Eva e quebrando isso, ele vai concluir o seu trabalho justamente dizendo: olha, sem Deus, a decisão é basicamente uma questão de pragmatismo. Vocês sabem o que é pragmatismo? Uma praga misturada. Não tem nada. Pragmatismo é uma corrente de pensamento que você sempre tem que tomar a decisão pelo que dá certo. Se dá certo, é bom. Pelo resultado bom. Pelo resultado bom. A maioria de nós somos pragmáticos. Veja, a resposta que Eva tem: a árvore era boa para dela comer. A Eva olhou para a árvore e viu que o fruto era bom e era bom de comer. Então, se depois de tudo que Satanás falou for verdade, essa árvore é boa para comer. Então, o que importa? Pragmatismo acontece demais nas nossas vidas e nas nossas famílias. Ah, eu faço isso com a minha esposa. Dá certo. Mas pode ser o que você faz está errado. Biblicamente está errado. Mas, porque nem sempre o que dá certo é o certo. Muito bem. Complementou bem. Nem sempre o que dá certo é o certo. E a nossa sociedade ela é extremamente pragmática. Meu casamento não está dando certo mais, não está mais funcional. Às vezes a gente até usa essas palavras bonitinhas. Então é melhor eu terminar. Divórcio. Trocar o nome da encrenca. Trocar o nome da encrenca. Ou do encrenca. Veja que também tem uma questão da estética, agradável aos olhos. Olha, viu que a árvore era desejável de comer, era boa. Parecia que era gostoso. Era bonita. E que era desejável para dar entendimento, fazer-se sábio ou alcançar o sucesso pessoal. Não sei como que ela tirou essa decisão, né? Veja aqui, ó. Você vai conhecer o bem e o mal? Porque, versículo 6. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, pragmatismo, agradável aos olhos, atraiu esteticamente, e a árvore era desejável para dar entendimento. Essa palavra entendimento aqui não é simplesmente que a pessoa vai ser uma pessoa inteligentona, mas no sentido bíblico, é a pessoa que é capaz de tomar decisões que vão levá-las a sempre a uma paz. Então, a ideia de sabedoria que a gente vê lá no livro de Provérbios é o que Eva achou que iria estar adquirindo quando comesse o livro. Comesse o fruto. Ela achou que ia fazer-se sábia, ser conhecedora do bem e do mal, o que no final seria o sucesso pessoal. É uma expressão que para o judeu, esse dar entendimento, está muito ligado com a ideia de sucesso pessoal. Aí você pode olhar: nossa, parece uns gurus aí que a gente vê na internet. Se você fizer isso, esses 5 passos, você vai ter sucesso pessoal, qualidade de vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque no final o que a gente está sempre querendo é isso aqui. Alcançar uma independência, uma autonomia. Um sucesso pessoal. O significado de sucesso pessoal na humanidade sempre é: você é independente de Deus. Você é independente de qualquer coisa. Você não depende financeiramente de ninguém. Mesmo que o país entre em crise, você tem capacidade de manter-se. Você não depende emocionalmente de ninguém. Você não depende sexualmente de ninguém. Você não depende intelectualmente de ninguém. Você é autônomo. Era essa a ideia que, quando Eva vai pegar o fruto, é que ela achou que iria ter. Isso é o que nós, muitas vezes, quando vamos pecar, pensamos também. Pensando nos pecados familiares. O divórcio é a solução. Meu casamento não está funcionando mais. Então é melhor do que está. Então vai ser mais bonito do que está.
Acredite, eu já aconselhei pessoas que falaram mesmo assim: não, pastor, meu casamento não está glorificando a Deus, então é melhor divorciar. A lógica da pessoa é o quê? Não, se está tão disfuncional assim, não está glorificando, então a solução é qual? Divórcio. Tentação. Pecado. Caminhos para tentação aqui. Progresso pessoal. Não, vai ser melhor para mim, porque depois que eu me libertar dessa encrenca ou desse encrenca, vou andar na vida, vou melhorar de vida. São as tentações. Isso eu coloquei no divórcio, mas pode ser em outras coisas. O adultério. Você pode colocar nessas 3 formulazinhas aqui, que leva a pessoa a pecar. O filho que quer rebelar contra o pai. Tudo isso entra nessas cerne do pecado. Porque o pecado, a gente já falou muito sobre ele no mês passado, mas é importante a gente lembrar, ele é desobediência. Ele é um ato que você desobedece a Deus. O pecado é o desejo de quê? Ser como Deus e a recusa de ser criatura. Toda vez que você peca, você está dizendo: eu não sou uma criatura, eu sou igual ao Criador. Eu tenho o mesmo poder do Criador. O pecado também é confiança no caráter de Deus. O que Deus prometeu para mim, não sei se é tão válido, não. Você duvidar do caráter de Deus na sua vida. E aí você joga isso para os pecados que envolvem as nossas famílias. A primeira coisa é que você, quando peca, quando trai, quando abusa, quando agride, quando faz alguma coisa nesse sentido, você está desobedecendo primeiro a Deus. Segundo, você demonstra aqui o seu desejo de ser como Deus. Minha mulher está me irritando, eu agrido ela. Se a situação está insustentável, eu saio de casa para aliviar a cabeça e arrumo uma pessoa na rua. Ou eu coloco minhas confianças pessoais em um amigo do trabalho, em uma amiga do trabalho. Porque no final você está duvidando que Deus falou: olha, o seu casamento é algo bom para você. É algo que eu criei. Então, isso é muito importante a gente frisar aqui. E agora a gente vai ver, depois então que o pecado acontece no mundo, quais são as consequências. E não só consequências, mas sanções. O que são sanções? Penas. São penas que Deus vai colocar sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, que afetam até hoje a vida e relacionamento das famílias. Vamos abrir lá então novamente a Bíblia e vamos ler de 8 a 19. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Até aqui. Então vamos lá, vamos observar aqui quais são as consequências. A consequência imediata do ser humano aqui é a morte espiritual. A forma como ele começa a se enxergar, a forma como ele passa a ver as coisas aqui, reflete isso. Veja, caracterizado aqui pela uma ideia de alienação. O homem, então, percebendo o que fez, a primeira coisa que ele observa é o quê? Que estava nu. E aí eles começam a fazer o quê? Roupa com o quê? Folha de figueira. Folha de figueira. Vou mostrar, quem nunca viu uma folha de figueira, eu vou mostrar a foto aqui agora. Então, veja olha que consequência. Em vez deles se sentir como deuses, que foi a promessa que a serpente deu a eles, Adão e Eva sentem o quê? Vergonha. A vergonha da sua consciência culpada. Imediatamente eles estão mortos espiritualmente, eles têm o quê? Vergonha do que fizeram. Em seu estado de vergonha, eles ficam alienados um do outro e de Deus. E veja como isso se dá um com o outro. A alienação um do outro é simbolizada no ato de vestir barreiras de folha de figueira. É difícil descrever na totalidade o sentimento visceral de nudez. O que o autor quer dizer com isso aqui? É difícil você descrever por que você sente vergonha de estar nu. Simplesmente você sente. E é algo semelhante ao sentimento da vulnerabilidade. Ou seja, às vezes a gente tem um sentimento de nudez com coisas que a gente começa a se apegar. Por exemplo, você sai sem celular de casa. Às vezes você sente como se estivesse sem roupa. Se estivesse vulnerável porque você saiu sem uma coisa que você considera muito. Então a ideia da nudez, quando eles observam isso, é que eles se sentem o quê? Vulneráveis. Estão vulneráveis agora. Hã? Desprotegidos. E funciona de duas maneiras aqui, essa vulnerabilidade que eles sentem. Primeiro, o fato de não terem consciência da nudez simboliza abertura e confiança no relacionamento matrimonial. Ou seja, eles andavam nus. Eles não tinham que se preocupar com o outro. Adão e Eva andavam nus no seguinte sentido: eu sei que esse homem não vai fazer mal para mim. Na verdade, nem pensavam sobre isso. Eu sei que essa mulher não vai fazer mal comigo. A partir do momento que eles comem, a primeira coisa que eles sentem é o quê? Essa vergonha, eles percebem o estado de vulnerabilidade que eles estão. Que começa a partir disso aí. Então, entretanto, ter essa consciência indica medo de se expor em um ambiente não seguro. O homem pecou, a partir de agora não dá para confiar no outro. A partir de agora, aquele que ia ser meu protetor passa a ser uma ameaça. Aquela que ia ser minha auxiliadora passa a ser uma ameaça. Por isso você coloca essa barreira de roupa. Então, os cônjuges não desejam mais se entregar ao estado de nudez, pois sentem que ficaram envergonhados e feridos nesse relacionamento, ou seja, vulnerável. Tentamos nos esconder para que não soframos abusos, nem sejamos vitimados ou criticados. O vestuário é uma barreira simbólica que nos protege das pedradas e flechadas disparadas pelos outros. O que a Bíblia está nos escrevendo é isso. A partir desse momento, a primeira coisa que passa a acontecer no relacionamento entre homens e mulheres é um estado de vulnerabilidade. Você sente medo de rejeição, de agressão, de ofensa. Eles ficam envergonhados por estarem como estão. Por que tantas pessoas têm problemas com a própria aparência? Por causa disso. Uma consequência imediata que o pecado deu ali para o ser humano foi matar ele espiritualmente ao ponto de ele perceber: eu estou vulnerável. Então, eles fazem ali essas barreiras. Assim, então, Adão e Eva declaram sua autonomia. De imediato percebe que tem capacidade e a vontade de decidir por si mesmo o que é bom e o que é mal. Uma vez que a outra pessoa escolheu desafiar a Deus a fim de tirar vantagem para si, como confiar que tal pessoa não cometerá abusos por interesse próprio?
partir do momento que eles decidiram tirar Deus de cena e falar assim, eu sou o dono, como que eu vou confiar que essa pessoa não vai agir em interesse próprio dela? Então eles se cobrem porque um relacionamento não pode sobreviver num ambiente de desconfiança. Nesse caso eu estou falando mais deles, mas depois a gente vai falar de Deus. Agora a gente fala dele. Mas estavam de Deus também. O primeiro ato ele é um do outro. Eles percebem mutuamente que é o quê? Estão nus. A partir desse momento, cada um está pensando em si. Estão vulneráveis nessa situação. Então, a sociedade ela cria barreiras. E aqui é um ponto muito importante. Por que muitas vezes casais têm tanta dificuldade em comunicação? Por causa desse medo da vulnerabilidade. Por que um homem tem dificuldade de expor os seus sentimentos de forma clara para sua esposa? O medo do que a esposa pode fazer em interesse próprio com essas emoções. A recíproca também verdadeira. Porque você, a partir do momento que pecou, você não tem mais confiança no outro. Você vive em um estado de confiança. Existe uma confiança, claro. Tanto é que o símbolo do casamento como um todo é marcado pela união dos dois ali. A união sexual. A Bíblia sempre vai mostrar isso. Mas sempre há dentro do casamento barreiras que você vai formando com medo do que o outro pode fazer. Com medo de uma reação, com medo de um desprezo. E aí começa a inventar as mentiras, guardar coisas, guardar mágoas. Porque aí a barreira vem. A partir do momento que o homem achou que ia ser Deus, na verdade ele começa a ver quão frágil ele é. E aí continua, a sociedade ela cria barreiras, como é o caso do vestuário, para proteger as pessoas uma das outras e para oferecer certa dose de segurança em nosso mundo caído. E aí a gente começa a criar barreiras. Para que a gente crie essa ideia. No entanto, tais barreiras também nos lembram de que, com toda razão, hesitamos em nos entregar à intimidade. A nossa sociedade hoje cada vez mais está desse jeito. Desenvolver um relacionamento de confiança, de intimidade, é uma coisa raríssima. E aí o problema é que as barreiras que a gente cria, veja, são folhas de figueira. Está parecendo folha de goiaba isso aí? Mas é porque está mais amarelada aí a foto, né? Não, o formato. Mas a folha da figueira ela é assim também. Sabe esse figuinho lá do mato? Figuinho do mato. Figueira a gente imagina doce de fio. Então tem que... É só para vocês entenderem o que eles usaram ali. Veja aqui que frágil é. Eles cosem essa folha e colocam sobre eles. Isso tudo para Deus ilustrar que o homem, quando ele tentou colocar suas próprias barreiras, ele ainda está no estágio de fragilidade. Porque ele costurou, né? Hã? Como é que costurou, a gente sabe. Como é que é? Como é que eles costuraram, a gente sabe. Ele fala que eles coseram, ou seja, fizeram ali uma coisa e fizeram cintas para si. A ideia justamente é mostrar uma fragilidade. Então, assim, para mostrar a fragilidade disso aqui. E de uma certa forma, é uma metáfora para toda barreira que a gente tenta colocar com relação a tentar se proteger do outro. Dentro das famílias. São barreiras frágeis que a gente cria. A gente tem um problema de uma pessoa, alguma coisa, só que a gente faz o quê? Eu não falo mais com ela, eu começo a devolver na mesma moeda, é uma espécie de você fazer folhas de figueiras para os seus problemas. São barreiras que você vai criando e elas são totalmente frágeis para proteger suas vulnerabilidades. Então a consequência para a família é que ele deixa de quê? De ser um ambiente seguro, de amor, e passa a ser um ambiente de competição por domínio. A partir de agora a gente vai ver isso. Homem e mulher vão competir um com o outro para ver quem domina. Mulher. Eu domino lá em casa.
A família deixa de ser um lugar onde a gente partilha as coisas e servimos uns aos outros com amor e a gente passa a cobrar a ser servido. A gente espera que o outro faça. Você não está preocupado em partilhar, em servir. São as consequências do pecado dentro da sua família, dos mais novinhos aos mais velhos. Deixa de ser um lugar onde se vive nós e passa a se viver o eu. E por que cada vez mais o divórcio, as separações, as famílias se tornaram cada vez mais o quê? Essa família, quando eu vou me unir com ela, ela vai me dar alguma coisa. Eu vejo até gurus financeiros falando, olha, o casamento é uma das melhores formas de você aumentar a sua renda hoje em dia. Mas sempre foi, porque quando a gente casa, a gente começa a economizar desde o dia que casa e vira uma ponturagem gasta. Pastor, Diga, irmão. eu já estou aí com os 200 mil quilômetros mais ou menos. Eu já mexi muito com o casal. A coisa que eu mais vi é não entender a submissão. Toda vez que a mulher tenta mandar, dá uma. Não é que ela não dê, é a forma. Não. Aí, biblicamente, é o marido, tudo bem. Mas eu decido aqui uma meia dúzia de nomes de amigos que foi decidido. Toda vez que a mulher tem que ser durona e tal, e aqui é do meu jeito, não tem jeito. Vou falar agorinha dessa parte. Chega lá. A gente vai chegar lá. Mas a gente vai ver que isso realmente é um alerta para as mulheres aqui. E para os homens também. Vai ver também. Nem quero mandar, eu quero. Outra consequência, ele deixa de ser um ambiente que cultua e vive debaixo da autoridade de Deus e passa a fazer aliança com Satanás. A gente viu que no final, o que está sendo mostrado ali é que homem e mulher estão fazendo aliança com o capeta. Porque eles estão ouvindo a palavra do capeta e não a palavra de Deus. Ele está do lado dele. Porque Satanás, a gente tem que sempre se lembrar, a missão dele é ser a propagação de ódio contra Deus. E aí quando o homem e a mulher ouvem aí comem daquele fruto, eles estão dizendo, a gente está junto nessa. A gente vai junto contra Deus. Então, o ambiente familiar deixou de ser um ambiente que a gente busca junto servir a Deus, cultuar a Deus, viver debaixo da autoridade de Deus, passa a ser um ambiente onde as leis do mundo passam a reinar. Se a sua mulher não te ouve, agressão. Oprime ela, grita mais alto, faz mais forte, mostra a sua força. Se o seu marido não te ouve, faça suas estratégias também de persuasão, de emoção, jogo emocional com ele. Porque no final é isso que a gente está vendo que está acontecendo aqui, nessa metanarrativa bíblica. Então, ademais, a humanidade ela está alienada de Deus. Diante deles, as folhas de figueira não cobrem a nudez de Adão e de Eva. Podiam até criar alívio de consciência para um com o outro, mas diante de Deus eles não estavam cobrindo nada. Eles procuram se esconder nas árvores porque não desejam ouvir a voz de Deus. Eles têm consciência disso. Eles fazem as folhas, mas na hora que Deus chega lá para fazer a prestação de contas do dia, eles escondem debaixo da árvore. Ou seja, eles tentam cavar mais ainda um buraco para se esconder de Deus. Eles procuram se esconder nas árvores porque não desejam ouvir a voz de Deus. Talvez a voz de Deus lhes soe como um trovão, símbolo de juízo. Têm medo da condenação divina e se escondem em vez de confessar seu pecado, renunciar ao erro e assim encontrar misericórdia. Isso vai acontecer várias vezes com o povo de Deus. Essa ideia da voz de Deus como um som de trovão. O trovão sempre nos causa um temor. A voz de Deus deixa de ser uma voz pela qual eles querem ouvir e passa a ser uma voz que eles morrem de medo. Então, nessa narrativa exemplar, a árvore simboliza todas as coisas que levam a pessoa a fugir do cão de caça do céu. Na atualidade, podemos até estar escondidos atrás das colunas de mármore da igreja sem encontrar a Deus. E aí muitas famílias estão vestidas de uma religiosidade dessa forma aqui. Dentro da igreja, ocupamos-nos de todo tipo de questões e debates eclesiásticos, de modo que nunca temos de dar atenção a Deus no íntimo da nossa alma. Não queremos nos reconciliar com Deus.
Por isso não nos purificamos, nem encontramos graça por meio do sacrifício que Ele oferece. Preferimos nos esconder, e assim privamos da intimidade com Deus, a mais doce de todas as intimidades. A gente vem nas aparências religiosas, frequenta um culto, diz que está criando nossos filhos dentro da igreja, para depois culpar o pastor porque não tinha atividade de jovem, de criança, de não sei o quê, para depois culpar fulano de tal, ciclano, porque falou torto para o seu filho, mas quando na verdade você era um hipócrita. Você só vinha para cá para vestir suas roupas de figueira. Mas o seu filho via sua vulnerabilidade, via suas incongruências, via suas falhas. Sua esposa via você sendo um excelente carinhoso aqui, respeitoso, mas dentro de casa um grosso, sem educação. O contrário também vale para a esposa. O filho que vem aqui na frente do pastor, tudo bonitinho, mas não ouve a mãe, não ouve o pai. Tem uma regra geral? O quê? Isso é uma regra. Não, isso aqui são coisas para a gente se atentar, senão estamos entrando para debaixo da árvore também. Porque o que era esperado, talvez, era que no mínimo eles reconhecessem um pecado ali. Várias vezes a gente vai ver quando Deus confronta assim. É muito raro uma pessoa ter compreensão do pecado e confessar. Geralmente ela é confrontada e aí ela confessa. Só que não é o que aconteceu aqui. Se você vai ver na trama, Deus vem... É tanto pecado que a gente não sabe nem como é que peca. Então não sabe confessar não, porque ele não é. Eu pequei de quê? Vamos com calma lá. Eu sou tão boa assim. Vamos com calma lá. Eu já tenho medo de parar. Então, a gente prefere... A questão, dona Sônia, é que a gente prefere se esconder. Mas a gente não consegue... Não, com certeza a gente não sabe de todos. Às vezes não consegue... fazer confissão de pecados. Uhum. É muito raro a gente lembrar de um pecado que você fez. Então, é porque ele tá com um problema aí. Mas Se você não consegue lembrar pecados para confessar, é porque você está achando que você está bem. não, eu sei que eu sou pecadora. Mas eu não consigo saber quais os pecados que a gente cometeu no dia. A gente não sabe todos, isso aí realmente, a gente não vai saber todas as dimensões. É uma coisa que a gente lembra. Aí por isso a gente tem a oportunidade de orar a Deus, dizendo, Senhor, me perdoa daquilo que eu não sei e me mostra. É isso que ele faz. Né? Para que o Senhor me mostre. Mas você lembra às vezes que mentiu, que inventou uma história, que contou uma coisa para lá, que espalhou uma fofoca, viu uma coisa que não devia ver. Vem na mente. Pelo menos alguma coisa que às vezes você sabe que está sempre ali. Um comentário maldoso, uma fala. Vem à mente na hora que a gente fala, o do cristão vem à mente, pelo menos algumas coisas que você sabe que fez. E é como se diante de Deus ele estivesse colocando assim, ó, eu preciso que você confesse isso aí. Porque às vezes a gente vai dizer, não, a gente peca tanto que a gente não sabe, então faça uma confissão geral e está tudo certo. Às vezes Deus quer trabalhar uma coisa específica. É um progresso, é santificação. Mas isso aqui é só para a gente entender, para a gente não entrar nos mesmos artifícios que os nossos pais do passado. Porque a gente vai ver que Deus já proveio os meios da gente se livrar disso. Porque o que vai acontecendo aqui é um jogo de empurra. A partir de agora, Deus começa a conversar com eles. Aí vira para Adão. Adão, quem fez vocês perceberem que vocês estavam nus? Ah, a mulher que o Senhor criou me deu o fruto. O que Adão está dizendo? Ó, a culpa não é minha. Eu sou a vítima dessa história. Deus deu a oportunidade a Adão de dizer, não, eu comi, eu pequei, eu desobedeci ao Senhor. Mas ele fica inventando justificativa. E aí é o grande problema, ao invés de você confessar o seu pecado, é inventar justificativas, criar justificativas pelo qual você pecou. Ficar dizendo, não, mas foi por causa dessa condição, dessa situação. E aí começa aqui.
Ah, foi a mulher joga na serpente, a serpente nem fala nada mais na história. Porque no final o que eles estavam dizendo, ó, Senhor, no final a culpa é sua. Foi você que me deu essa mulher, foi o Senhor que colocou essa serpente aqui no jardim, a culpa é sua. Só que o texto o tempo inteiro está mostrando o quê? A culpa não é de Deus. Foi escolha do ser humano. E aí Deus começa a proferir sentenças. Primeiro ele se dirige de trás para frente. Ele começa da serpente, da mulher e vai para o homem. Só que eu vou pular a parte da serpente por enquanto. Primeiro ele se dirige às mulheres. Versículo 15 e 16. 15 ele já começa a transferir, né? Ele diz para a serpente que vai colocar uma inimizade entre elas, entre a mulher. Aqui às vezes a gente pensa que é só o fato da mulher ter medo de cobra. Não é isso. É mais uma inimizade sobre as sementes que vão passar a existir aqui. Vai sempre ter uma semente, chamada da semente da mulher, que vai servir a Deus. Ela vai estar sempre em inimizade com a semente da serpente. Daqueles que querem se rebelar contra Deus. E aí no 16 ele entra de modo mais geral as sentenças contra a vida da mulher. Ele diz, primeira coisa, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. A mulher, ela começa aqui a ser afetada nos seus relacionamentos naturais dentro do lar. Os 2 relacionamentos que ela tem dentro do lar, ela é afetada. Primeiro, ela sofre em dar à luz. O segundo é que ela vai querer dominar sobre o marido, mas ele que vai dominar. Então, a mulher já vai ter uma quebra ali dentro das suas estruturas de relacionamento. E aí a gente pode ver justamente isso, que a mulher, mesmo tendo dor com os filhos, ao gerar os filhos, ela passa a continuar a ter a dor toda vez que vê o filho sofrendo. É onde ela geralmente coloca o filho na frente de muitas coisas. A gente vai ver que isso acontece no capítulo 4. O casal acha que seria Caim, mas Caim vai para outra linha. Então, a primeira sentença que Deus colocou contra a mulher é de que ela passaria a ter uma ruptura, ela iria sempre passar por frustrações dentro dos seus relacionamentos naturais dentro do lar, com seus filhos e com seu marido. Por isso que às vezes vocês, mães, sofrem tanto dentro dessas relações naturais. É uma consequência da queda. Ela passa a ter um desejo de dominar, mas consequentemente será dominada. Esse aqui é um texto enigmático, mas ele é muito importante da gente pensar. Porque depois de dizer que ela vai ter dores com seus filhos, ela vai ter um desejo para o teu marido. O que esse texto quer dizer aqui? Esse texto não está dando ordem para todos os homens mandarem nas mulheres. Não é que todas as mulheres estão debaixo da autoridade dos homens. Mas é que a mulher vai ter um desejo de dominar. Essa mesma estrutura acontece no capítulo 4, quando o Senhor adverte Caim. Caim, o pecado está à porta, o pecado está à porta, jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Ou seja, o desejo de domínio do pecado é contra você. Mas você tem o quê? Que dominar. Em outras palavras, essa estrutura aparece aqui também com o texto da mulher. A mulher vai desejar dominar sobre o homem. E aí foi o que o seu Degley falou. A maioria dos casos que ele já presenciou, e eu concordo com ele, em que há problemas dentro da família, é que a mulher passa a querer dominar sobre o marido. Ela tem um desejo de dominar sobre ele. Só que esse desejo ele vai sempre ser frustrado. Ou pelo menos ele será frustrado. Porque Deus diz que o homem que passará a dominá-la. E aí, qual que é a ideia aqui? Justamente para essa ideia de competição, o homem será fisicamente mais forte. E se chegar em níveis da violência, ela vai ter que se submeter. E aí não é mais um domínio,
submissão como era antes. Uma submissão amorosa, o desejo de participar juntos, de andar juntos. Vai ter sempre uma ideia de ela querer assumir o controle. Pastor, existe um detalhe que não é bíblico, mas ele é verídico. Se você quiser saber uma coisa de mulher, uma coisa que ela... Tipo um segredo, você resolve a conversa. O homem na conversa não dá, mas na pata ele entrega. Isso é normal no cotidiano. E outra coisa, uma mulher, você pode agredir ela do jeito que for, que ela não vai sem você. O homem não aceita desafio, não é só dizer não. O homem vai em cima, você não vai bater. Mas as mulheres lá A conversa, o homem se desafiar em você. O homem é mais rápido. Mas O homem é mais rápido. o desafio Na maioria das vezes. não é só eu, não, é a natureza que é assim. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? Esse é um ponto importante. A gente tem essa situação porque esse castigo está ressaltando justamente essa perda de intimidade que o pecado causou entre homem e mulher e que eles estão sempre lutando para dominar um ao outro. Até no trânsito, né? O maior problema do carro não é o problema, não é você mesmo. Exatamente. Então, assim, o Marx está certo no seguinte sentido: a gente está sempre guerreando para querer ver quem domina sobre o outro. A gente está sempre em luta de classes: homem contra mulher, patrão contra empregado. A gente está sempre nessa briga, assim. E isso não vem da Revolução Industrial. É do pecado. Por isso que as advertências bíblicas e as instruções bíblicas é o quê? Patrão, não explore o seu servo. Servo, não seja insubmisso com o seu patrão. Aí, mulheres, sejam submissas. Marido, amem as esposas. Então, o seu prazer de gerar uma nova criança fica comprometido também. Fica ameaçado as questões humanas de procriação. O que antes Deus considera uma bênção, vamos abençoá-los para que eles sejam fecundos. É o que diz lá em Gênesis 1. Passa a ser o quê? Maldição. E é por isso que a gente vê hoje propagação sobre o aborto. Não pense que o aborto é uma coisa nova. Naquela época eles já faziam também. Mulheres retiravam ou às vezes matavam após o bebê nascer. O infanticídio nesse período era extremamente grande. Então a mulher perde isso. Contra o homem, é que o homem ele passa a viver a maldição do labor árduo. Antes a terra era para ser dominada por ele, só que agora a terra passa o quê? Dominar sobre ele. Porque se ele não trabalhar, ele não vai comer. Ele vai sofrer para desenvolver a terra. Se ele não trabalha de forma diligente, ele vai ficar sem nada. É uma ameaça à vida, à existência. Se ele não agir dessa forma. Então a terra vai passar a dominá-lo a ponto de que ele vai ser novamente pó ao morrer. É interessante isso. Agora você vai voltar para o pó. Você vai ser dominado novamente. Porque o homem também lutará sempre em assumir a responsabilidade de suas decisões. Esse é o grande problema do homem. Ele tem dificuldade em assumir as responsabilidades da decisão que ele tem que tomar. É por isso que às vezes a mulher avança, passa à frente dele, muitas vezes. Porque o homem ele teme essas coisas. Mas beleza, já falei demais dos problemas, já falei demais das maldições. Vamos para a parte em que Deus mostra a sua graça. Veja o versículo 20 até o 24. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que
que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso do homem, colocou querubins ao oriente do jardim e o refugio de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos observar aqui que Deus começa a ter algumas ações que a gente chama de ações redentivas, dele agindo para redimir a criação dele, o amor que ele tem por essa criação. Primeiro, que ele já garante, promete que a semente da serpente ela vai ser extirpada. O pisar sobre a cabeça de uma serpente, de uma cobra, envolvia um esmagar, ou pisar sobre, o esmagar, envolve justamente o quê? Destruí-la. Embora que ele promete isso, ele vai também já nos apontar que, olha, ele não vai fazer isso sem que haja dores e sofrimentos para a semente da mulher. Então, às vezes a gente pensa que ser crente é fácil, mas a gente tem que lembrar que, embora o texto esteja ligado diretamente a Cristo, todos que são da semente de Cristo, da semente da mulher, vão passar por sofrimento. Vão ser alvos da mordida da cobra. Vão tentar, o que isso fica mais claro em Apocalipse, lá, com as 3 mulheres que aparecem de forma diferente lá. Uma delas é a igreja. O dragão indo avançando sobre a igreja. Que já nos aponta esse sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma garantia que esse sofrimento ele não vai prevalecer. Vai ter condenação. A semente da serpente não vai passar impune. Ela vai ser esmagada. Aqueles que rebelam contra Deus vão ser exterminados. Então, a primeira coisa é que ele já dá garantia aos seres humanos lá no início da história que ele vai agir para o quê? Acabar com esse problema. A vinda de Jesus Cristo, que a gente está observando com mais detalhe em Lucas aqui, é a prova disso. Por isso que eu sempre tento mostrar para vocês, esse aqui está cumprindo o que prometeu. O povo, quando viu Jesus nascendo, estava entendendo isso. Desculpa. Perdão. Deus concede à mulher a oportunidade de gerar o descendente que faria isso. Olha, vai ser da sua semente. Vai ser de uma mulher que vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Que embora ela vai passar por dores no seu parto, ela vai ter a garantia e a certeza de que a semente dela vai esmagar essa cabeça dessa serpente. Então, é uma bênção o fato de Deus dizer, olha, eu ainda deixo você multiplicar. Porque Deus poderia dizer, a partir de agora você não vai mais multiplicar. A bênção dos filhos era sempre algo esperado pelo povo de Israel, porque eles sempre esperavam que o próximo pode ser o Messias. O próximo filho pode ser o Messias. Eles tinham essa expectativa. E talvez o ponto mais bonito que eu acho desse texto é que Deus concede roupa para eles. Agora uma de pele de animal. Quem que vai... a gente falou sobre as vulnerabilidades aqui. Quem que vai resolver esse problema com as vulnerabilidades é o próprio Deus. Mas para resolver isso, precisou derramar sangue. Precisou que alguém pagasse o preço. E aí a gente tem que pensar nisso numa aplicação mais direta sobre as nossas famílias. Os problemas que temos, das vulnerabilidades que temos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com outros parentes, ele só vai ser resolvido se a gente suplicar a Deus para que Ele resolva essas vulnerabilidades aos pés da cruz de Cristo Jesus. E aí ser um coração humilde a ouvir. Muitas vezes o que você tem que fazer não é o que você quer. Mas é para entender que Ele quem faz as roupas. Lá em Apocalipse a gente vai ver que novamente Ele vai dar roupa para a gente. Uma roupa que vai ser limpa no sangue do Cordeiro. Ela vai ser mais alva que a neve branca, mas está conectando com isso aqui.
várias vezes essa ideia de roupa é o quê? Uma amostra disso. Deus concede a você um novo modo de se comportar. Não é mais um modo de vergonha que tenta esconder, fugir da responsabilidade. É um que reconhece o pecado, se apropria do novo modo de viver e anda diferente. Confia no que Deus faz. E é interessante, talvez muitas perguntas. Adão creu, Adão foi salvo, Adão vai estar no céu? Eu concordei com essa explicação e creio que quando o homem diz, e deu o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos, Adão cria na promessa de Deus. Quando ele muda o nome da mulher, que era varô, o termo para mulher, e passa a chamar ela de Eva, ele está entendendo que a promessa de Deus vai se realizar a partir dela. Ele confia na promessa de Deus. Adão confia no que Deus vai fazer. Vai vir alguém para nos tirar desse problema. Vai vir um Salvador, vai vir alguém que vai esmagar essa serpente. Ele crê nisso. Por isso, quando ele então muda o nome de Eva, ele está afirmando isso. E talvez uma coisa que a gente olha para o texto e fala, nossa, que pena, a gente não tem acesso à árvore da vida. Mas graças a Deus, porque foi ato de graça de Deus, Ele nos impedia de ter acesso a essa árvore. No seguinte sentido, de que a partir de agora a gente garante, Deus garante que o homem não vai viver eternamente no estado de condenação. É uma certeza de que os problemas que a gente passa aqui não vão passar da morte. Então, e ao mesmo tempo, ele não só proíbe e fecha o acesso, mas ele vai começar a construir aqui em Gênesis um novo acesso para essa árvore, que é pelo sangue de Cristo Jesus, que é onde ele vai restaurar todas as relações. A gente falou disso domingo, que a gente tem 3 níveis de relação. Todas elas são restauradas a partir de Cristo Jesus, dele sendo o nosso cabeça. Então, terminando, nossas famílias precisam viver não só sobre, a gente está vivendo aqui só sobre as consequências do pecado, as sentenças, tudo de ruim e tentação. A gente tem que partir a viver de um olhar redentor. Nossas famílias precisam viver debaixo dos termos da redenção. Certeza de que Deus vai agir para nos redimir. Então, precisamos assumir, a primeira coisa de postura, é assumir a responsabilidade do nosso erro. Ah, mas os outros fez isso. Igual quando você vai você vê seu filho lá, não, mas foi meu irmão, foi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vê que já é natural, a gente tenta delegar a responsabilidade do nosso erro para os outros. A primeira coisa para a gente resolver os nossos problemas é assumir a responsabilidade do que a gente errou. É confessar a Deus. É confessar a sua família. Reconhecer diante da sua família, eu pequei. É a primeira coisa que mostra que você entendeu que o que você fez ofende a Deus. A segunda é que você precisa vestir as roupas que Deus faz para a sua família. O que isso quer dizer? Quero ouvir. O que quer dizer que a gente precisa vestir as roupas que Deus faz para a nossa família? Do Evangelho. E qual é o modo? Respeito. Qual que é o modo? Ela falou do modo. Respeito, amor, obedecendo Uhum. as autoridades. Não conseguimos. Oi? Não consegui a resposta. Através de Cristo. Em outras palavras, a gente tem que pegar aquela velha roupa, sabe aquelas roupas velhas que a gente gosta, que a gente não larga a mão? Pegar ela, jogar fora e aceitar as novas. O que isso quer dizer? Se você é um marido brucutu, se você é um homem que não respeita a sua família, que não ama, que está nem aí,
É jogar isso fora e passar a ser atencioso para sua esposa, ajudá-la no serviço de casa, gastar um tempo de conversa, de ouvir as questões dela. Se você é uma esposa, entender as necessidades do seu marido, não ficar só jogando, criticando ele o tempo inteiro. Se você é filho, amar seu pai, honrar. E não pense que tem as crianças mais novas aqui. Honrar é interessante. O mandamento não fala que a gente tem que obedecer pai e mãe o resto da vida, mas a gente tem que honrar. A gente deve honra para os nossos pais. Isso vai se dar de várias formas. No começo, o mais novo é a obediência. Depois, ao mais velho, é o cuidado que você vai prestar a eles. Na velhice, nas necessidades da vida que vão seguindo o fluxo normal, serão essas. Estive conversando com um homem essa semana, ele falou assim, olha, eu estou passando por uma experiência, talvez uma das melhores no sentido de aprendizado, que é cuidar dos meus pais. E ele disse assim, não, meus pais são talvez o que todo mundo diria, do cúmulo da cabeça dura. Não pode andar sozinho na rua, anda, não aceita morar com ninguém, comete um monte de coisa. Ele falou assim, isso tem me ensinado muito a honrá-los da mesma forma, respeitá-los e a continuar cuidando deles mesmo quando eles não querem. A honra é isso. Ela vai muito mais além do que você baixar a cabecinha e obedecer. É demonstrar o amor. Isso é vestir as novas formas de agir como família. São outras formas. Isso é se apropriado que, principalmente da última coisa, você precisa crer que essa roupa que chega para você, ela já está garantida. Você já tem a promessa de Cristo Jesus, você já está em plena comunhão. Você precisa apropriar disso. Você precisa olhar mais para a redenção do que Deus fez do que para o seu erro, no seguinte sentido, de que às vezes a gente se esconde nele. É crer que não tem jeito de agir diferente. Ah, mas é difícil. Mas tem jeito. Já tem uma nova forma. E aí você passa a viver com amor a Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de viver de forma correta porque a gente não ama a Deus da forma correta. A gente ainda acha que Ele só está querendo castigar a gente. Mas Ele não está. Ele está mostrando que esse jeito é a melhor forma de viver. É isso. Isso são assuntos mais genéricos mesmo. Assim, modos mais genéricos da gente viver em família. E aí a gente pode depois conversar pessoalmente ou na medida que tiver necessidade, como viver diante das situações individuais. Mas isso aqui é a regra básica. O problema é que às vezes o básico a gente não está vendo. Que Deus ele providenciou roupas para cobrir suas vulnerabilidades um com o outro. Um novo modo de passar a viver. Que não vive se escondendo, que não vive correndo, mas que confia nele. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário?